Boa tarde, crianças! Estamos aqui no nosso culto do IBT Kids e hoje nós vamos aprender uma palavra muito importante. Quem lembra da palavra que nós estamos trabalhando, da palavra que nós estamos aprendendo? Quem lembra do versículo? Quem lembra da historinha que tia Rebeca contou semana passada? Quem lembra? Muito bem, a historinha de Débora, que foi uma juíza mulher, que ela aprendeu a discernir a voz de Deus. E a nossa palavra é justamente discernimento. E aonde está a nossa palavra? Vamos ver. Tandandandã. A palavra está aqui, guardada no tesouro. Por quê? Porque a palavra é um tesouro e precisa estar guardada no nosso coração e na nossa mente, para a gente não esquecer. Então, vamos abrir o baú do tesouro e vamos pegar a nossa palavra, que é discernimento. E o que é discernimento? Quem sabe? Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo e o errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo, tino. Isso que significa discernimento. Vocês estão lembrados? Qual é o nosso versículo? O versículo que nós estamos aprendendo. O versículo da nossa música que a gente dançou com tia Bela e com tia Rebeca. Quem lembra? Quem lembra? Bam, 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 bam. Não, não é de Josué, não. Josué foi a outra historinha. Agora a gente está vendo outra. Quem lembra? Quem lembra? Efésios 5, do 8 a 10. E diz o quê? Vamos lá. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, de 8 a 10. Lembraram, né? Efésios 5, de 8 a 10. Antes de nós louvarmos, vamos orar? Vamos pedir para que Deus esteja conosco, que Jesus se faça presente aí na sua casa. Então, fecha o olhinho, que toda distração cesse. Vamos estar juntinhos agora com o Senhor. Jesus, muito obrigada. Obrigada pela tua graça que nos salva, que nos alcança. Obrigada porque, mesmo não estando juntinhos fisicamente, nós estamos presentes em ti. Obrigada, Jesus, por mais um cultinho. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui para louvar ao Senhor e para aprendermos a termos discernimento, a ouvir a tua voz e a entendermos o que é certo e o que é errado. Que o Senhor esteja conosco, visitando cada coraçãozinho em todos os lares. É assim que nós choramos. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar. Vem, tia Bela, vem, tia Rebeca. Pa para pa para para pa para pa para pa pa para pa para para pa. No passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso vivam como filhos da luz. No passado vocês eram trevas, agora são luz no Senhor. Por isso vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz é toda bondade, justiça e verdade. Aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor. 1, 2, 3, 4. No passado vocês eram trevas,
Boa tarde, crianças. Como é que vocês estão? Bem, eu espero que todos vocês estejam super bem e mais conhecidos da palavra de Deus. Quem é que lembra da nossa história passada? O que foi que aprendemos domingo passado? Quem lembra? Quem será que está nota 10 aí na leitura bíblica? Sim, outra coisa, vocês leram, fizeram estudo bíblico com os seus pais, tios ou tias? Eu espero que tenham feito, viu? Olha, eu vou dar uma recapitulada para quem não pôde assistir e até para quem assistiu relembrar esses momentos com a gente. Domingo passado, nós falamos sobre a única juíza que o povo de Israel teve, mulher, que foi Débora. Nós aprendemos com a história de Débora que o Senhor deu discernimento a ela, para ela poder julgar as situações, ajudar o povo, que o Senhor deu discernimento a Débora, para ela enfrentar aquela situação de opressão que ela enfrentava com o reinado do rei Jabim, o rei dos cananeus. Enfim, nós conseguimos compreender que nós devemos aprender a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. E hoje nós vamos continuar com mais um juiz. Sabe qual é o nome desse juiz? E aí, quem será que sabe? Nós vamos aprender daqui a pouco o nome desse juiz, porque antes eu quero contar um pouco do contexto em que essas pessoas viviam durante o reinado desse novo juiz que nós vamos aprender agora. Débora morreu. E quando Débora morreu, o Senhor já tinha planos de instituir outro juiz. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, que olha, quando eu li eu não acreditei. Vamos lá. Por falar em não acreditar, nós hoje vamos aprender alguns significados, já para vocês se associarem quando eu falar essas palavras durante a nossa história, porque hoje nós vamos aprender mais algumas novas palavras. Mas quem é que lembra das nossas palavras já ditas aqui, os tesouros? Lembra do nosso baú do tesouro? Que aqui está o nosso versículo, que nós já ouvimos com tia Dani e também já ouvimos na aula passada, viu? Então, já é para todo mundo estar bem ciente desse versículo. O versículo que está lá em Efésios, de 8 a 10, que fala que nós andávamos em trevas, mas agora estamos na luz, e que nós devemos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Mas vamos voltar aqui para a nossa palavra discernimento. Agora eu já sei que todo mundo sabe o que é discernimento, né? Eu já sei que quando eu falar discernimento, vocês vão entender que é sobre fazer a escolha para o que é certo, para o que é agradável a Deus. Vocês lembram que eu disse a vocês para trazerem a Bíblia, porque nós iríamos usar bastante a Bíblia hoje? Pois é, nós vamos usar, primeiro porque a Bíblia é a palavra do Senhor e nós devemos estar sempre baseados nela. Mas nós também vamos colocar isso como um hábito em nosso coração e nossa vida, a leitura bíblica, tá certo? Então, enquanto eu vou preparando aqui, eu já quero que vocês, quem não tiver com a Bíblia ainda, já pegue a Bíblia e deixa aí, ó, juntinho de você, tá certo? Quem não sabe ler, já sabe. Tem papai, mamãe, o irmão mais velho, que vai ajudar vocês nessa leitura, tá certo? Mas não deixem de ler a palavra do Senhor. Também vamos continuar no livro de Juízes. Mas antes eu queria perguntar a vocês se vocês sabem o significado da palavra incredulidade. Que Rebeca, que palavra grande. Isso mesmo, a palavra incredulidade. Vocês sabem o que é isso? Se eu disser assim, nossa, meu amiguinho está sendo incrédulo. Vocês sabem o que é isso? E a incredulidade é quando a gente não acredita em alguma coisa, quando nós não cremos, quando nós não queremos aprender sobre aquela situação. E prestem atenção que a história de hoje vai trazer uma situação de incredulidade. E isso é muito ruim em relação a Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos voltar agora para a leitura bíblica. Todo mundo já está com a Bíblia aí, né?
Eu já estou com a minha aqui na mão, já dei um tempão para vocês pegarem a de vocês. Mas aí, vamos lendo aqui. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Juízes, que é o livro que estamos estudando agora. E eu quero que vocês abram no capítulo 6, que é aonde vamos abrir para entender a história desse novo juiz, certo? Capítulo 6, todo mundo já abriu, né? Então, vamos lá, eu vou lendo e eu quero que vocês me acompanhem, certo? De novo, os israelitas. Quem são os israelitas? Povo de Israel. Lembra aquele povo que o Senhor tinha dado a vitória? Isso, o povo já tinha dado a vitória na terra de Canaã, já tinha entregado a eles a terra de Canaã, mas eles, de novo, a Bíblia vai falar que, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Lembra do pecado da idolatria? Lembra que eu falei para vocês o que é cometer idolatria, que é dar lugar, dar espaço a qualquer outra coisa, colocar essa situação num pedestal. Por exemplo, vamos supor, não é verdade, é só um exemplo para vocês associarem. Vamos supor que eu tenho um aparelho em casa que eu amo muito aquele aparelho e ninguém pode tocar. Que eu vou achar ruim, que eu vou ficar mal, que eu dependo daquele aparelho para ficar bem. Isso é idolatria, isso é colocar um ídolo no nosso coração. É dar um espaço que não é, que é o espaço que deveria ser de Deus a qualquer outra coisa. Isso é pecado, Deus odeia a idolatria. Lembra que eu falei que aquele povo se esqueceu de tudo que Deus tinha feito e que eles começaram a se voltar para adorar deuses falsos, deuses que não existiam, começaram a se voltar para adorar imagens que não faziam nada, não tinham poder algum, que não era o próprio Deus. Porque o nosso próprio Deus disse que não quer idolatria, que isso é pecado, e o pecado nos afasta do Senhor. Então, esse povo, mais uma vez, tinha caído no pecado da idolatria. Vamos continuar a leitura para nós conhecermos um pouco mais dessa história. E durante 7 anos, o Senhor entregou esse povo, o povo de Israel, na mão dos midianitas. Minha gente, o povo de Israel já tinha sido liberto da escravidão. O povo de Israel já tinha ido para um lugar bom, maravilhoso, que o Senhor tinha reservado para eles. E o que é que aconteceu? Eles se afastaram de Deus. E por se afastarem do Senhor, começaram a sofrer tudo de novo. Sabe o que é que os midianitas faziam com o povo? Eles roubavam tudo que tinha na casa do pessoal. Eles roubavam a comida, as plantações. Eles plantavam os alimentos para comer, para colher e para comer. E eles roubavam tudo. Eles não permitiam que o povo de Israel tivesse nada. Então, mais uma vez, o povo de Israel ficou tão triste. O povo de Israel, eles roubaram eles foram tão roubados que tudo que eles tinham, eles perderam. Tudo. E então, eles ficaram tão pobres, tão sem nada, eles tiveram que se esconder em cavernas. Vocês acreditam? Pois é, eles se esconderam em cavernas, ficavam como animais, porque tinham medo dos cananeus, deles fazerem alguma coisa com eles. E aí, quando isso aconteceu, eles pediram socorro ao Senhor. Eles pensaram, precisamos pedir socorro a Deus. E nesse momento, o Senhor ouviu o povo. Mesmo depois do povo ter pecado, o Senhor mais uma vez usou de sua misericórdia para perdoar aquelas pessoas, para dar uma nova vida a eles novamente. Mas para isso, essas pessoas precisariam ouvir a Deus e abandonar os seus pecados, precisariam abandonar o pecado da idolatria e adorar, entregar o coração somente a Deus, que é o único digno de receber louvor, adoração e tudo mais. E aí, o que é que aconteceu? Vou deixar a Bíblia aqui, mas logo, não guarda a Bíblia não, viu? Porque nós vamos usar. E aí, o Senhor falou com Gideão.
E Gideão pensou: meu Deus, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor fez tudo por nós, o Senhor deu aquela grande vitória, então por que estamos sofrendo agora? Gideão estava tão cego, mas tão cego na sua incredulidade, que Gideão não conseguiu perceber que o povo sofria pelos pecados que eles mesmos cometiam. Ou seja, o povo sofria porque o próprio povo de Israel buscava o sofrimento. Porque o tempo todo o Senhor tentava cuidar deles, o Senhor fazia de tudo por esse povo. E o povo buscava a sua própria tragédia. Vamos voltar para a Bíblia. Ainda em Juízes capítulo 6, vamos ler a partir do verso 3, certo? Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região que o Senhor disse que eram para eles expulsarem, roubavam tudo. Agora no verso 7, tá? Quando os israelitas clamaram ao Senhor, o Senhor lhe enviou um profeta. O Senhor enviou um profeta. E olhem o que esse profeta disse. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha, presta bem atenção no que o Senhor disse. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O Senhor tinha alertado o povo estava pecando, mas o Senhor já havia alertado para eles não adorarem esses falsos deuses. Vamos lá, continuando no verso 11, tá? Eu quero todo mundo bem apegado à Bíblia. Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Joás, minha gente, é o pai de Gideão. Gideão é esse novo juiz que o Senhor vai instituir. E Gideão foi o 5º juiz, ele pertencia à tribo de Manassés. Vamos conhecer um pouco da história de Gideão, tá certo? Então, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha o que Gideão disse. Quando Gideão ouviu isso, quando Gideão ouviu o anjo do Senhor chamando ele de poderoso guerreiro, Gideão falou assim: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para Gideão e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante da tribo de Manassés. E eu sou o menor da minha família. O Senhor disse a Gideão: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, me dê um sinal que é tu que estás falando comigo. Eu peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu para Gideão: esperarei até que você vá e volte. Nós vamos voltar a ler daqui a pouco. Mas antes eu quero que vocês conseguem perceber como Gideão foi incrédulo. O próprio Deus, primeiro Deus mandou um profeta para avisar aquele povo que eles estavam sofrendo por culpa dos seus maus caminhos. Depois o Senhor enviou um anjo dele para falar com Gideão. E o que Gideão preferiu? Gideão preferiu olhar para a situação, olhar para os acontecimentos, a tristeza do momento e não olhar para
tudo que o Senhor fez. Gideão teve um coração, naquele momento, um coração incrédulo. Gideão não ouviu o Senhor. E nós precisamos estar com ouvidos e o coração aberto para tudo que o Senhor nos fala. E Gideão, naquele momento, diante da situação, Gideão foi incrédulo. Gideão não acreditou no que o Senhor falou, o que é um erro muito grande. Tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor diz, tudo que o Senhor promete, se cumpre, porque Ele é a própria verdade. Então, Gideão não acreditou no Senhor. Inicialmente, não acreditou que o Senhor lhe daria essa força, mas se o Senhor disse a Gideão que ele iria derrotar os midianitas, podem ter certeza que aqueles 7 anos de opressão que o povo estava sofrendo iria se acabar. Agora nós vamos voltar para a leitura bíblica para ver o que é que vai acontecer no decorrer dos próximos capítulos, certo? E aí, vocês lembram que Gideão pediu para que o Senhor esperasse porque ele queria ver se realmente o Senhor estava com ele? Pois é, Gideão ainda fez isso. Gideão ainda queria provas de que Deus estava com ele. Então, Gideão foi para casa e preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, e trouxe para fora e ofereceu a ele debaixo de uma grande árvore. E o anjo de Deus disse: apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu pela rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E ali naquele local, Gideão construiu um altar para Deus, em honra, em reverência ao Senhor por tudo que ele tinha feito, por Deus ter se revelado a Gideão. Vocês sabem o que é revelar? Sabem o que é uma revelação? É quando se mostra algo que estava oculto, algo que aquela pessoa ainda não tinha visto, não conhecia. Então, o Senhor se revelou a Gideão. Naquela mesma noite, o Senhor deu ordens a Gideão. O Senhor lembra dos deuses falsos que causavam a idolatria daquele povo, que afastavam o povo de Deus. Pois é. Existia um altar para esses deuses falsos de mentira. Existia um altar para eles e o Senhor disse a Gideão para que Gideão fosse lá e destruísse aquilo. Diferente de Débora, nossa história passada, Gideão teve receio. Débora, quando ouviu o que o Senhor falou, ela simplesmente foi. E Gideão não, Gideão ficou com medo. Como o Senhor conhece o nosso coração, como o Senhor sabia, conhecia Gideão mais do que o próprio Gideão se conhecia, o Senhor já disse assim: Gideão, se você sentir medo, vá à noite. E Gideão foi, ele foi à noite, ele não foi pela manhã porque pensou que alguém poderia ver e as pessoas iam ficar furiosas, porque todas aquelas pessoas eram idólatras, estavam cometendo o triste pecado da idolatria. Então Gideão foi à noite, esperou todo mundo dormir, sabe, crianças? E foi lá, quietinho, e destruiu o altar dos deuses falsos. Muito bem, Gideão fez o que era correto. Gideão, finalmente, apesar da sua incredulidade, entendeu que ele tinha que ouvir a Deus. E aí, para finalizar nossa leitura bíblica, essa leitura tão importante de hoje, nós vamos ver o que é que acontece. Depois que Gideão cumpriu a ordem de Deus de destruir o altar, Deus ainda o instruiu sobre mais um passo daquela ordem. Depois, versículo 26, crianças, do capítulo 6 ainda, tá?
Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, e ofereça o segundo novilho no holocausto, com madeira do poste sagrado que você irá cortar. E assim fez Gideão. Gideão chamou 10 dos seus servos e fez o que o Senhor tinha lhe ordenado. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, lembra que eu falei? Gideão fez isso à noite. E quando foi no outro dia, os homens perceberam que o que tinha acontecido, que o altar dos deuses falsos estavam destruídos. E então eles perguntaram uns aos outros quem fez isso. Depois de conversarem entre si, eles chegaram à conclusão que foi Gideão, filho de Joás, que teria feito aquilo. Os homens da cidade disseram a Joás, pai de Gideão: traga o seu filho para fora, ele deve morrer. As pessoas queriam matar Gideão, simplesmente por Gideão ter obedecido uma ordem do Senhor, mas aquelas pessoas ainda estavam com o coração voltados para a idolatria. Essas pessoas não sabiam que era uma ordem de Deus. Então, o pai de Gideão falou dessa forma: vocês vão defender a causa de Baal, o Deus de mentira? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia se defender quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois ele derrubou seu altar. Nesse meio tempo, os midianitas, os amalequitas e os outros povos que vinham de leste uniram seus exércitos para atravessarem o Jordão. Crianças, vocês conseguiram enxergar o cuidado de Deus, mesmo Gideão sendo incrédulo, não ouvindo o Senhor. Nós devemos ouvir sempre o Senhor e ouvir a palavra dele, porque foi ele que criou tudo. Ele é o nosso Deus, ele enviou o nosso Salvador, Jesus. Então, Gideão foi incrédulo, mas Gideão, ainda bem, Gideão voltou os ouvidos para Deus. Deus provou a Gideão que era ele quem falava. Deus defendeu Gideão do povo idólatra que ficou revoltado quando ele destruiu o Deus de mentira. E o pai de Gideão, Joás, falou uma coisa muito importante. Ele questionou, ele disse: se Baal fosse um Deus de verdade, ele deixaria com que isso acontecesse, com que seu altar fosse destruído? Ele que resolva essa questão, deixe por conta dele, porque Joás sabia que Baal não era um Deus, que não ia acontecer mal nenhum com Gideão, porque Baal não existe, não teria poder para fazer nada contra Gideão ou contra qualquer pessoa, já que ele não existe. Então, a partir dessa história, eu quero que vocês leiam depois o capítulo 6 de Juízes, tá? Toda semana vocês fiquem fazendo a leitura do que nós vimos aqui. Hoje eu usei muito a Bíblia porque eu quero que vocês tenham esse hábito de leitura, porque é muito importante. Nós estamos aprendendo sobre um povo que tinha tudo, que Deus tinha dado tudo, mas eles não conseguiam reconhecer. Sabe por quê? Porque eles não conheciam a Deus. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que conhecer a Deus. E o jeito de conhecer a Deus é orando, tendo comunhão com Ele e lendo a sua palavra. Para conhecer, nós temos que ler a sua palavra. E então, crianças, vamos aprender a não ter um coração incrédulo, a crer em tudo que o Senhor diz, porque, como eu já disse várias vezes, tudo que o Senhor diz é sempre verdade. E agora, eu quero que vocês saibam que eu vou ficar morrendo de saudade. Já vou ficar aqui bem animada para a próxima aula. E também já vou ficar bem animada. Vou perguntar aos papais de vocês, viu? Não pensem que porque nós não estamos nos vendo, eu não vou perguntar se vocês estão na leitura diária da Bíblia, viu? Eu estou muito ansiosa já para a próxima aula e eu quero que vocês aprendam, guardemos no nosso coração. Senhor, será que assim como o povo de Israel, mesmo sem perceber, eu coloquei algum ídolo, Senhor? Será que tem alguma coisa no meu coração, Deus, que está tomando um espaço que não é dele,
Deus, o Senhor, tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Não existe nada que possa tomar o lugar de Deus. Todas as vezes que nós tiramos Deus, achamos que tiramos, né? Porque o Senhor é soberano. Mas que nós colocamos em outro lugar, outra coisa no lugar que é de Deus, que pertence a Deus, nós somos feitos para eles. Todas as vezes que isso acontece, acaba em sofrimento. Nós podemos ver pelo povo de Israel, que era um povo que tinha tudo para ser super feliz, super abençoado, mas eles buscavam o sofrimento sempre que agiam com incredulidade, sempre que não voltavam os olhos para o Senhor. É isso, um beijo, um abraço bem grande para vocês. Agora nós vamos para a atividade. Já prepara aí o material, guarda a Bíblia para não melar, porque eu já sei que a nossa atividade a gente vai usar tesoura e cola aí para não colar a Bíblia, né? Então vocês já guardem tudo aí e vamos fazer a atividade com tia Bela, tá bom? Tchau! Olá, crianças! Tudo bem? E aí, aprenderam muito hoje? Então, gente, vamos começar aqui mais uma atividade no nosso culto do IBT Kids. E quem não tem ainda a atividade, tá lá no biolink do Instagram, certo? Chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama titia e manda, manda o recado. Tá lá no Instagram, todas as atividades, tá certo? Pessoal, hoje vocês aprenderam um pouco sobre a história de Gideão, não é? E vocês acham que Gideão, ele deu ouvido a Deus, logo que Deus falou com ele? Ou ele ficou pensando, ficou em dúvida, ficou incrédulo, achou assim, não. Tô achando que Deus tá, não sei se é bem assim. E ele ficou pedindo provas, né, para Deus. Então tá aqui, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, A gente tem que ouvir a voz de Deus. E agora a gente vai fazer aqui, vamos dar uma ajuda a Gideão para ver se ele, abre esses ouvidos dele para escutar melhor a voz do Senhor. E hoje a atividade a gente vai fazer, um orelhão bem grande, para ver se a gente escuta melhor, se a gente também consegue escutar melhor a voz do Senhor, abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a falar, não é mesmo? Gente, para fazer essa atividade, a gente vai precisar de uma tesourinha, tá certo? Vai precisar também de lápis de cor ou tinta, o que você achar melhor, que tiver em casa, o que mamãe e papai tiver em casa, tá certo? E a gente vai fazer só uma pintura aqui, para poder deixar mais colorido, deixar mais alegre o que a gente vai fazer, certo? Então, eu vou usar aqui esse lápis para pintar, deixar bem lindo. Isso aqui, pessoal, a gente vai montar e vai colocar, vocês vão ver, viu? Vocês não vão acreditar como vai ficar legal. A gente vai colocar na cabeça a plaquinha de, ouvindo a voz de Deus, que tá aqui. E a gente vai ficar com esse ouvidão aqui, esse orelhão bem grande, para lembrar a gente de que a gente precisa estar atento para a voz do Senhor, não é mesmo? Então, essa atividade é muito legal. Eu vou só fazer aqui para mostrar para vocês como é que vai ser, tá certo? E depois eu vou fazendo bem direitinho em casa, com calma, com cuidado. Onde tem essas linhas, pessoal, a gente vai cortar, tá certo? Vai cortar bem direitinho e vai separar essas duas plaquinhas aqui. A plaquinha do nosso versículo de Efésios 5, de 8 a 10, que a gente tá aprendendo, não é mesmo? Quero ver quem é que vai aprender a música, hein? Vamos ouvir a música, tá em todo lugar, tá lá no Spotify, tá em todo canto que você precisar, tá disponível pra gente ouvir, certo? E a gente decorar mais um versículo da palavra do Senhor, não é mesmo? Que a gente tem que guardar no nosso coração. Gente, vamos cortar todas essas pecinhas, certo? Vamos fazer
a mesma coisa com as orelhas. A gente vai cortar, vai recortar bem direitinho ao redor delas. Pode pintar, colorir, deixar bem bonita, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o que eu fiz lá em casa antes de vir. Na verdade, esse aqui nem tá pintado, né? Mas vocês vão ver depois que eu fiz o mais bonito ainda. Ó, tudo separadinho, cada pecinha que a gente recebeu, que tá lá no biolink do Instagram, certo? Vamos separar tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês, ó, o truque. Deixa a orelhinha assim, ó, bem preparadinha, do jeito que é a posição certa. E a gente vai precisar agora da cola. Essa cola, a gente vai passar aqui, ó, nesses quadradinhos, tá certo? Passa na pontinha mais, pra poder dar mais espaço. Vai passar na pontinha aqui, espalhar bem essa cola. E, ó, já pode botar a plaquinha da frente, que é essa aqui, certo? Ela vai ficar aqui na frente dessa orelhinha. Então, a gente vai botar aqui, ó, bem coladinho, bem direitinho. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Passa a colinha. E olha só. Já vai criando a forma, né? Vocês já imaginam como é que isso aqui vai ficar? Quem é que sabe? Me conta aí. Já tem alguma ideia de como é que vai ser? Agora a gente vai fazer a parte de trás. Vamos botar a cola, ó, nessa mesma pecinha aqui, pela parte de trás agora, certo? E a gente vai, ó, fazer esse ouvido para lembrar aquilo que o Senhor nos ensinou hoje. Ó, depois que colar os dois lados, vocês vão ver, gente, que vai ficar, ó. Esse... Ui, não colou ainda não. Tia Bela, pelo amor de Deus, espera secar. Ó, vai ficar assim. Mas, ó, vocês vão ver agora. Tchan, tcharam. Olha só, que bacana. Quando seca, fica esse buraquinho aqui, ó, pra gente colocar na cabeça. Tchuf! E a gente, ó, lembrar que tem que, ó, ouvir a voz de Deus. E aqui atrás, o nosso versículo de Efésios 5, 8 a 10. Fiz 2, olha que lindo que ficou. Né, bacana? E a gente andar aí, ó, pela casa, escutando tudo bem direitinho. E principalmente, ó, lembrar de pedir a Deus para Ele nos dar sabedoria, discernimento para ouvir a voz dele sem questionar, não é mesmo? E o que foi que Deus fez quando finalmente Gideão foi lá e obedeceu o que ele mandou? O que foi que aconteceu? Quem é que lembra? Ele quebrou os ídolos, não foi mesmo? Do povo. Quem é que sabe dizer o que é um ídolo que às vezes a gente pode ter na nossa vida? Já parou para pensar nisso? Vê essa atividade aqui que é para os maiores. Essa atividade dos maiores é um caça-palavras. Quem já brincou de caça-palavras? Quem já viu o que é isso aqui? Hoje em dia, às vezes, tem gente que só sabe mexer em celular, né? Ó, é legal essa brincadeira, viu? Vocês vão gostar. Caça-palavras, a gente vai procurar essas palavras que estão aqui em cima, ó. Bola, boneca, celular, computador, maquiagem, tablet, televisão, videogame. Tudo isso é muito legal, né, gente? Mas, às vezes, essas coisas podem se transformar em ídolos nas nossas vidas. Eu vou achar uma palavra aqui só pra gente poder mostrar como é que funciona. Vou circular aqui, ó. Olha só, achei aqui, ó. Videogame. Vou circular. Ó, ficou a dica só desse, viu? Vou dizer mais nenhum, não. Aí é com vocês. Olha só. Essa palavra eu achei. Tcharam! Aqui embaixo, gente, quando vocês terminarem e acharem todas as palavras, ó, como você se sentiria caso algum dos objetos acima fossem retirados de você? Já parou para pensar? Se papai e mamãe disser assim,
Tira o computador, tira o celular, tira a maquiagem para as meninas. Gente, a gente vai ficar como? A gente vai ficar tão tranquilo, não tem problema. Ou a gente vai pensar, poxa, vou ficar muito triste, sem minha televisão, sem meu celular. Ai, meu Deus, eu não vou saber o que fazer. Eu não consigo viver sem isso. Gente, preste atenção que isso pode estar sendo um objeto que está virando algo que está atrapalhando a sua vida. Se tiver em excesso, claro, né? E a gente saber descrever, ó. Vê só, essa é uma boa maneira de identificar seus ídolos. Se alguma coisa você estiver muito viciado, estiver atrapalhando a sua vida, às vezes atrapalhando até o seu momento de oração, seu momento de pensar nas coisas do Senhor, isso pode estar se transformando no ídolo na sua vida. Então, vamos parar para pensar um pouco nisso, tá certo? Então, gente, gostaram? Aprenderam muito hoje? Essa foi a tarefinha do dia, certo? E eu espero que vocês aproveitem para, enquanto estão fazendo a tarefinha, pensar muito no que o Senhor pode falar no nosso coração. Vou chamar agora aqui a tia Dani de novo. Vem cá, tia Dani. Oi, tia Bela, tudo bom? Gostou da tarefinha de Eu hoje? adorei. Olha que legal. Ouvindo a voz de Deus. Olha, com esse orelhão aqui, eu acho que Dá pra todo ouvir. mundo vai ouvir a voz de Deus agora. E esse caça-palavras, hein? Não é legal? Tem muitas palavras aqui que eu acho que ocupam o coração de muitas crianças. Também acho, tia. Gente, nosso cultinho chegou ao final. Que triste, né? Mas não fique triste, tá? Próximo domingo tem mais. Esse culto, eu acho que ele foi tão importante. Nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Gideão duvidou. Gideão foi incrédulo. O que é ser incrédulo? É não acreditar. E por causa disso, ele não ouviu a voz de Deus. Ele não confiou. E Deus nos ensina que nós temos que o quê? Que ouvir a voz dele, que ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, quando ele teve discernimento, o que foi que ele fez? Ele destruiu todos os ídolos. Então, eu queria que vocês pensassem essa semana, assim como a tia Rebeca falou, quais são os ídolos do coraçãozinho de vocês? Tudo aquilo que rouba o nosso coração de Deus, tudo aquilo que rouba o nosso tempo, tudo aquilo que nós gastamos muito tempo e deixamos de estar com o Senhor, pode ser considerado um ídolo. Será que é um videogame? Será que é um tablet? Será que é um celular? Será que é televisão? Quando tira você fica irritado, estressado? Cuidado que isso pode ser um ídolo do seu coração. Vamos orar? Amém? Fecha o olhinho. Deus, muito obrigada. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo dia de hoje. Nós precisamos, Jesus, saber reconhecer e conhecer a tua voz. Que o Senhor possa nos dar discernimento para sabermos o que é certo e o que é errado. E que o Senhor também possa nos ajudar, Senhor, a sondar o nosso coração e entender quais são os ídolos que nós temos deixado de lado. Quais são os ídolos que nós precisamos mudar, que nós precisamos tirar para que o Senhor ocupe o lugar do nosso coração, para que nós possamos ouvir a tua voz. Que o Senhor nos ajude a estarmos no centro da tua vontade e nos ajude cada vez mais a termos ouvidos, coração e olhos atentos à tua vontade. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até o próximo domingo. Tchau.